Bom, eu parei nessa imagem aqui. Você está vendo lá a letra do sânscrito, No umbigo. né, que transliterando para cá é o Ram, Ram. Outra coisa, muitos autores, quando vão falar do chakra umbilical, eu disse que é em cima do umbigo, pode botar 2 centímetros para cima, eu já vi a esquerda e a direita, não importa, é a área abdominal. A sede é o umbigo, pegando toda a região da barriga, tá? E ali vocês estão vendo que o autor dessa imagem botou como se fosse uma vedação amarela com o bijamanta no meio, um pouquinho acima, tá? Já na altura do plexo solar, um pouco acima do umbigo. Como se fosse uma estrela. Botou, é uma coisa ali, né? Aberta, ou melhor, em diagonal, com o bijamanta dentro. É o seguinte, Eudes. Muitos de vocês que estão assistindo a gente já ouviram falar da história do esparadrapo. Tá? A imagem está aqui comigo? Tá. Já ouviram falar da história de botar o esparadrapo no umbigo para poder proteger. Gente, você põe o esparadrapo no umbigo, continua pensando tranqueira na mente, o que vai adiantar? Você está aberto por sintonia para tantas coisas pesadas pelo seu pensamento. Não é isso não. Então vamos clarear. Eu vou situar no tempo uma história, né, que pode ser mais antiga, mas vou situar no tempo moderno um exemplo. Década de 1930, lá em Rishikesh, nos contrafortes do Himalaia, havia um ashram, um templo, onde um mestre yogi muito bom tinha seu grupo de discípulos que vivia recluso lá no templo, fazendo as práticas yogis que ele ensinava, o Eudes. Lá, 1930, havia uma fermentação cinematográfica na Índia, porque lá surgiu Bollywood, que faz os filmes lá dele, nem chega a comparar com Hollywood, mas a produção deles é enorme lá. Chega sim. Você tem filmes sobre o Ramayana, o Bhagavad Gita e as produções de novelas lá da Índia. Então, o indiano, gostando muito do cinema, e o cinema estava recém saído do mudo para o falado, e os indianos apaixonados por cinema. Aqueles discípulos daquele mestre, sábado ganhavam a folga, e eles iam para a cidade, eles viviam reclusos. O que eles iam fazer? Ao cinema. E aí, quando eles voltavam no dia seguinte, ou naquela noite, o mestre detectava o seguinte: vocês estão com a tela mental do chakra frontal muito rajásica, excitada, por causa das imagens do filme. Vocês passam a semana inteira relaxando para deixar o chakra sátivico e volta rajásico, excitado mentalmente lá, está atrapalhando a meditação. Conclusão, não vou deixar vocês irem mais ao cinema. E aí eu disse, poxa, mestre, deixa, a gente vai corrigir isso. E ele também alertava, vocês também saem do cinema, saem ali para ir fazer um lanche, vão numa loja, algum lugar ali para conhecer, e vocês estão lidando com pessoas que não são yogis, lidando com pessoas na multidão. Quando vocês voltam, vocês perderam energia naqueles ambientes para as pessoas ou voltaram com energias intrusas que agarraram no chakra umbilical a partir de pessoas e espíritos desencarnados que estão no meio delas. Está entrando essa carga pelo chakra umbilical. Então, vocês estão vindo zoados com o chakra frontal, cheio de imagens, e zoado no chakra umbilical, carregado de energias e fragmentos das energias que vocês entraram em contato. Está prejudicando. Vocês vão desenvolver técnicas para que isto não aconteça, senão eu vou proibir vocês de ir lá na cidade no cinema. Que técnicas foram desenvolvidas, Eudes? Eles usavam os bijas mantras. Era Lam na base da coluna, Vam no gênito urinário, Ram no umbilical, Yam no cardiorrespiratório, Ram no laríngeo e o Om no frontal, lembra? E repetia o Om cá em cima. Sim. Eles faziam um treinamento disso por semana, mentalizava. E o que eles faziam? A prática do bija mantra, cada letra no original, podia ser verbalizada ou mentalizada dentro de um chakra. Então, eles tinham grande capacidade de visualização, de concentração. Então, o que foi desenvolvido? Aquele bija mantra ali, aquela letra, Uram, do chakra umbilical, eles concentravam mentalmente, criando a imagem da letra visualizada, não mais mentalizada ou verbal, mas visualizada, e puxava e colocava em cima da área do plexo solar. Não era em cima do umbigo, em cima da área do plexo solar, o bija mantra impresso, como se fosse uma tatuagem mental ou psíquica criada pela mente. Por quem sabia concentrar aqui. Para quê? Fechar o chakra umbilical para não entrar nada pesado. E aí, agora joga a imagem de novo. Esta é uma imagem disso, Eudes, olha lá. Tipo, um lacre, uma vedação energética com o bija mantra no meio para fechar
e não haver este problema. Bem entendido, né? Certo. Tá, o tempo passou, Eudes. Alguns livros de yoga contemplavam a reprodução dos yantras dos chakras e os bijas mantras dentro. Então, este bija mantra, agora vai voltando para mim, faz favor, Eudes. Tá? Esse yantra do chakra, vai voltando mais, vamos lá, vai voltando mais. Aqui, ó, por exemplo, o yantra do chakra, tá? Volta mais uma. Ou este aqui começou a aparecer impresso em livros de yoga de papel. E aí, o que muitas pessoas fora do âmbito do yoga começaram a pensar? Aqueles yogis lá, eles têm técnicas de proteger o chakra umbilical, mas a gente não sabe mentalizar o bija mantra. O que a gente faz então? A gente recorta o yantra, a imagem que tem o bija mantra, e cola na barriga, colocando com esparadrapo ou fita crepe para prender, porque aí a gente está protegido também. Tá dando para entender a história. Sim, onde chegou. Com o passar do... Inclusive, tem algumas ordens esotéricas que ainda usam isso, colocar o desenho do bija mantra ou do yantra aqui para proteger. Mas alguém conseguiu visualizar essas energias ficando... Por exemplo, quando os discípulos que visualizavam isso chegavam, provavelmente o mestre olhava... O mestre via por clarividência que eles estavam zoados pela energia. Isso, e quando o mestre, quando a pessoa colava o negócio, claramente não funcionava, o mestre, as pessoas não viam que estava zoado? Na verdade, os discípulos criavam mentalmente e jogavam, o mestre via que funcionava. Certo. Agora, o pessoal colando a imagem não é o mesmo efeito, mas né? Não eram yogis que não colavam. Não eram yogis, isso que eu estou querendo dizer. Uma prática de proteção do plexo solar feita com o bija mantra do chakra umbilical, ao ser publicado em livros as imagens, o pessoal de fora não tinha concentração yogi, então recortava e botava o papel colado, entendeu agora? Para ver se dava o mesmo efeito, que não dava. É claro que a mente continua pensando tranqueira. Um yogi dá aquela ocasião, não estou nem falando de yogi de hoje. Se ele pensa no bija mantra Ram, para ele aquilo é uma coisa de fogo e luz. Quer dizer, então ele potencializa. As pessoas não pegaram o yantra e colaram por condicionamento mental. O tempo passou, Eudes. Isso caiu nas graças da população. E aí, com o tempo, o yantra sumiu, ficou só esparadrapo. Entendeu agora o mito da onde foi tirado? Não é nem mais o... É qualquer coisa que tape seu umbigo. Exato, já ficou. Aí fica, põe uma moeda que protege. Cara, você põe uma moeda, pode dar intoxicação de alumínio através do conduto umbilical. O pessoal tinha umas tradição antiga, até colocar a câmera em mim. O pessoal tinha umas tradição antiga que era tipo colocar moeda no umbigo do bebezinho. Tinha uma parte de bebezinho que morria de tétano por causa... Com intoxicação por alumínio. Não podia. Né? Não pode. Tá, e daí botar um cristal e tal... Aí foram variando, até o ponto de hoje, popularmente, o pessoal fala, deixa eu colar uns esparadrapo para ficar protegida. Ela não está protegida de nada, porque a mente dela é que vai trazer abertura para algo pesado vir por sintonia. Até porque uma energia que é algo tão forte, tão vibracional, um papelzinho não vai barrar. Não, você pegou direitinho, algo vibracional tão forte não pode estar no papel, cara. E a pessoa tem que ter a conexão com aquilo e saber o que é um chakra, o que é um bija mantra, o que é um yantra, para poder mentalizar aquilo ou simplesmente pulsar energia como um sol. Precisa ter prática nisso, não é botar um papel ali para proteger. Então, as pessoas em casa, elas podem se proteger, incluindo o plexo solar, não precisa nem prestar atenção aqui. Imaginar que ela está dentro de um campo energético como um sol, ou concentrar na área cardiorrespiratória ou no umbigo como um sol, e fazer esse sol irradiar calor de dentro para fora, imaginando que ela vai se tornando um sol por uns 10 minutos. Ela potencializa a aura, energia intrusa não entra.